E todos essas experiências são experiências. E a maioria de nós que está aqui hoje encarnado é para vivenciar. E a gente tem um mau costume, né, um péssimo hábito de querer só as coisas boas. Ai, mas não sei o que, não sei o que, só luz, só coisa positiva. É, até na vida pessoal mesmo, tirando o espiritual, né? A gente só quer viver momentos bons, de alegria, de felicidade, de prazer, mas a gente tem que entender que o sentimento, ele tem duas facetas. Então, tudo que você sente tem duas facetas. A gente precisa experienciar essas duas formas. E pra gente chegou assim lá atrás também, né? Quando a gente começou a entender mais do espiritual e se aprofundar, a gente viveu coisas muito pesadas e coisas muito elevadas, da mesma proporção, né? Exatamente. Olha, tem uma experiência assim que eu acho que foi a primeira, eu ainda não tinha essa percepção mais expandida das coisas, eu ainda não canalizava. Eu sempre fui uma anteninha de para-raio, tá? Ouvir, ver, perceber movimentações, isso eu sempre tive desde criança, tá? Uma coisa que veio, né, com o meu ser. E aí eu tava no meu quarto, nessa época eu tava morando na casa da minha mãe, e eu comecei a sentir um desconforto de febre. E aí eu fui medir. Foi a primeira vez que eu tive a percepção que eu tinha febre negativa às vezes. De E eu sentir achei frio. muito estranho. Muito estranho. Não é bem o frio assim, você sente a pele quentinha, mas você sente o mesmo mal-estar da febre. Uhum. Só dá pra perceber no termômetro. Eu peguei o termômetro e fui medir. Nossa, gente, será que eu morri? Essa vez eu acho que foi 35 graus. Na recente eu tive uma queda de temperatura, também comentei com a Fanny, num Uhum. atendimento. Mas estava 35 graus, aí eu comentei com uma amiga que também era terapeuta, ela aplicava reiki e tal. Eu falei, nossa, deixa eu te ajudar, posso te aplicar reiki? Pode. Conforme ela foi aplicando o reiki, eu comecei a ver que tinha um monte de seres de luz de branco à minha volta e fazendo uma barreira. E aí, na hora que eu vi a barreira, eu falei, nossa, deixa eu entender que barreira é essa, né? Se tem uma barreira, ela tem algum propósito. Uhum. E aí, eu fui ver fora. Tinham seres, assim, super trevosos, tentando pular essa barreira e drenar a minha energia, né? E aí, por que, que o ser de luz está permitindo que isso aconteça, né? Ou por que Deus permite que isso aconteça? A pessoa é ruim, está numa vibração ruim, por que rolou esse ataque? Aí você começa a entender, né, que a não luz, às vezes, a luz deixa ela agir porque está agindo em prol da luz sem perceber. Aí me Uhum. veio assim um sopro. E assim, às vezes eu escuto a voz mesmo, às vezes eu escuto dentro da mente. Essa vez eu escutei dentro da mente. Ativa a chama violeta. Caramba, nunca fiz isso? Como que eu vou fazer isso? E aí eu imaginei assim a luz violeta vindo lá do céu, entrando em mim e de repente eu explodi um baita fogo e aqueles seres começaram a queimar no violeta, tal. Hoje em dia eu nem indico fazer isso. Eu indico fazer uma proteção violeta, você, né, tá dentro da chama violeta, não sair explodindo o ser, tá, gente? Porque depois pode gerar um contra-ataque. E aí foi a primeira vez que eu falei, nossa, que legal, eu ativei a chama violeta, eu posso, eu já adorava a Saint-Germain, né? Eu falava as 301 afirmações de Saint-Germain todos os dias. Gente, adorava não no sentido de adoração, tá? No sentido que nós usamos hoje em dia, pelo amor de Deus. Gostamos muito, assim. Sim. Comigo foi mais intenso. Quando eu desci pro corpo, que eu tinha 3 anos, eu sempre tive experiências. Então eu via como se fosse físico. Eu tocava a mão de Sananda, eu conversava com seres, abraçava. Então pra mim era natural. Só que dos 3 anos até uns 4, acho que foi nesse período, de 3 a 4, eu via só anjos. Eu via coisas muito boas. Mas depois de uns 4 anos, eu comecei a ter uns pesadelos. Então eu sonhava com. Olha só que engraçado. Sonhava com aquelas tartaruga ninja. Lembra?
lembro. Só que olha só, a Tanta gente sabe tartaruga. hoje quem são aqueles bichos, né? Com pele de jacaré, de tartaruga. Então eu sempre sonhava que eu estava correndo debaixo de túneis, tipo esgoto, e a tartaruga ninja veio me pegar. Eu acordava assim, suando e assustada. Eu falava pra minha mãe, né? Que tipo, eles estavam me perseguindo, tinha monstro, as tartarugas ninja. A minha mãe, tipo, não entendia nada, mas hoje eu sei que era um ataque. Toda vez que eu ia dormir à tarde, tinha esse tipo de ataque. E eram vários tipos de monstros diferentes. E eu não tinha medo, mas aquilo me incomodava muito. Porque era tipo, ai, sai do meu pé, que saco. Comigo Deixa eu na ficar em paz. infância, não era tartaruga ninja, eram os Thundercats. Eu Não. adorava Chitara, adorava. Vou mudar essa palavra para não distorcerem a conotação, né? Eu gostava muito da Chitara. Tinha até a fantasia da Chitara, não tirava a fantasia da Chitara. Só que no contraponto, raras foram as experiências com a luz, assim. Eu era uma criança que tomava vários sustos com vulto, tinha percepções de coisas mexendo debaixo da cama, se arrastando. Teve uma vez que eu estava com uma coleguinha, nossa, eu não devia ter nem 7 anos, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E aí houve uma correria no corredor de criança descendo a escada, brincando. Só Uhum. que de repente eu ouvi a porta abrindo e fechando. E aí eu vi assim projetado na parede uma sombra de um homem com um chapéu, um narigão. E eu fiquei apavorada. Eu falei, quem é? E só tava as duas na casa. Ele respondeu, Uhum. sou eu, com uma voz muito É. sinistra. As duas crianças ficavam apavoradas, só que ela não tinha mediunidade, ela também ouviu. Então, esse ser se plasmou para assustar. A gente entrou em oração, era engraçado, né, que meu avô, ele sempre foi muito católico, no sentido de ensinar algumas coisas, orações, e ele tinha dado um livretinho do Pai Nosso e da Ave Maria para ensinar a oração, e eu tinha treinado com ela, que eu sempre tive dificuldade de decorar as coisas. E a gente começou a rezar. Deu uns 5 minutos, minha mãe veio, abriu a porta, sei lá onde ela tinha ido, no estacionamento, alguma coisa assim. Só que a porta estava trancada, gente. Então, até hoje, dentro da minha cabeça, tem uma coisa assim meio confusa, sabe? Será que foi uma invenção de uma mente infantil? Mas, pô, essa minha coleguinha lembra disso até hoje, né? Às vezes a gente se conversa. Então, não foi um negócio que se plasmou. E desde pequena, eu sempre tive experiências assim. E aí, no futuro, a gente descobriu numa sessão com a Fanny o porquê, né? Mas antes disso ainda tiveram outras coisas que vieram para mexer, né, muito comigo.